Continuando com a nossa transcendental leitura do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Madhyalila 20, o Senhor Chaitanya instrui Sanatana Goswami, verso 120. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Seha Maha Vaishnavaha Yata Tashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Sadhu Shastra Kripaya Jadi Krishna Mukhahaya Seijivanishtari Mayata Hari Chadaya. Se a alma condicionada torna-se consciente de Krishna, ao receber a misericórdia de pessoas santas que voluntariamente pregam os preceitos das Escrituras e que a ajudam-na a tornar-se consciente de Krishna, ela, a alma, sendo abandonada por Maya, livra-se de suas garras. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A alma condicionada é aquela que se esqueceu de que Krishna é seu amo eterno. Julgando-se desfrutadora do mundo material, a alma condicionada sofre as 3 espécies de misérias da existência material. Pessoas santas, sadhus, devotos Vaishnavas do Senhor, pregam a consciência de Krishna baseados na literatura védica. É só pela misericórdia deles que a alma condicionada desperta para a consciência de Krishna. Ao despertar, ela não mais fica interessada em gozar do modo de vida materialista. Ao invés disso, dedica-se ao transcendental serviço amoroso ao Senhor. Quem se ocupa no serviço devocional ao Senhor desapega-se do gozo material. Bhakti pareshanu bhavo virakti ranyatrachai satrika ekakalaha. É o Bhagavatam 11, 2, 42. Este é o critério mediante o qual alguém pode verificar se está avançando em serviço devocional. Ele deve estar desapegado do gozo material. Tal desapego significa que Maya realmente deixou a alma condicionada livre do gozo ilusório. Quem é avançado em consciência de Krishna não se coloca no mesmo nível de Krishna, mesmo que alguém julga ser o desfrutador das vantagens materiais, fica aprisionado. Sempre que alguém julga ser o desfrutador das vantagens materiais, fica aprisionado ao conceito corpóreo. No entanto, ao livrar-se do conceito corpóreo, pode-se ocupar-se em serviço devocional, que é a posição na qual ele realmente se vê livre das garras de Maya. Tudo isso encontra-se explicado no verso seguinte do Srimad Bhagavad Gita 7:14. Daivisha gunamai namamaya durachaya mameva jiprapadyante mayam
etantarantite. Esta minha energia divina, que consiste nos 3 modos da natureza material, é difícil de ser vencida, mas aqueles que se rendem a mim podem transpô-la facilmente. Haribo! Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya, Srila Prabhupada Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 10, a libertação das árvores de Amalarjuna, versos 30 e 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tvameka sarva bhutanam, Tvameka sarva bhutanam, Dehashvatmendriyeshwaraha, Dehashvatmendriyeshwaraha, Tameva Kalo Bhagavan, Tameva Kalo Bhagavan, Vishnuraviyayashwaraha, Vishnuraviyayashwaraha. Tvameka sarva bhutanam, Tehashvatmendriyeshwaraha, Tvameva Kalo Bhagavan, Vishnuraviyayashwaraha. Esse foi o 30, agora vamos ver o 31. Tvam maham prakriti sukshma raja satvam tamo mai, Tvameva purusha dhyaksha sarva kshetra vikara vi. Tradução, vamos repetir, por favor. Sois a suprema personalidade de Deus, sois a suprema personalidade de Deus, o controlador de tudo, o controlador de tudo, o corpo, a vida, o ego e os sentidos de todas as entidades vivas, são vosso próprio eu, Sois a pessoa suprema, Vishnu, o controlador imperecível, Sois o fator tempo, a causa imediata, e sois a natureza material, consistindo nos 3 modos, paixão, bondade e ignorância, Sois a causa que origina esta manifestação material, Sois a super-alma, e portanto, conheceis tudo o que existe, no âmago do coração, de toda entidade viva, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, que é simplesmente só uma situação de um verso do Vamana Purana falado por Srila Madhvacharya. Shripada Madhvacharya faz a seguinte citação do Vamana Purana.
Rupyatvatu Jagatirupam Vishnu Sakshat Sukatmakam Nityapurnam Samudishtam Sarupam Paramatmanaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye Shri Chaitanya Manobhistam Istavitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatmahyam Dadati Swapadantikam Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tvamekha Sarvam Bhutanam Dehaswatmendiyeshwaraha Tvamekha Kalu Bhagavan Vishnur Aviyayashvaraha Tvam Maham Prakriti Sukshma Raja Sattva Tamomai Tvameva Purusha Dhyaksha Sarvakshetra Vikaravi. Tradução: sois a suprema personalidade de Deus, o controlador de tudo, o corpo, a vida, o ego e os sentidos de todas as entidades vivas são vosso próprio eu. Sois a pessoa suprema, Vishnu, o controlador imperecível, sois o fator tempo, a causa imediata, e sois a natureza material, consistindo nos três modos paixão, bondade e ignorância. Sois a causa que origina esta manifestação material, sois a superalma e, portanto, conheceis tudo o que existe no âmago do coração de toda entidade viva. Haribo! Então, nós estamos ouvindo aqui essa oração, essa declaração dos dois semideuses, né, Nalakovara e Manigriva, filhos de Kuvera, que é muito adequada para nós podermos não só entendermos quem é Krishna, a diferença de Krishna para a entidade viva comum, ele como a origem de tudo, bem como para fortalecer a nossa fé nas descrições das Escrituras sobre a pessoa suprema. Isso é tão importante, mas isso é tão importante. E nós sabemos que nós só podemos chegar a esse nível de compreensão, só tivemos acesso a essa compreensão devido à existência dos devotos do Senhor, devido à sucessão discipular, devido a que Krishna se manifesta na forma das Escrituras, na forma do seu devoto puro, e é representado pelos fiéis seguidores do Acharya, do devoto puro. Então isso é tão importante a gente entender, tão importante, porque como acabamos de ouvir aqui no Shri Chaitanya Charitamrita, Shri Chaitanya Mahaprabhu instruindo Sanatana Goswami, não tem outra maneira de se desenvolver conhecimento da verdade absoluta, se desenvolver conhecimento da Suprema Personalidade de Deus, a ponto de se ter uma fé tão forte, fixa nessa verdade absoluta, que ela se torna realizante. Ela se torna suficiente para fazer com que uma alma se renda a Krishna. Porque se ela não fizer isso, ela não tem chance. A gente não sai desse mundo material por qualificação. A gente sai desse mundo material porque Maya dá uma trégua para a gente. Agora, Maya só dá uma trégua para quem? Mamevadie prapadyante mayam etanta antite. Para quem ela vê, para quem ela entende que essa alma é muito sincera, essa alma é muito honesta, essa alma é muito determinada em não satisfazer seus sentidos e satisfazer os sentidos do Senhor transcendental. Não viver
a sua ilusão, mas viver a perfeição da vida, que é a adoração e a glorificação de Krishna. Essa é a perfeição da vida, a adoração e a glorificação de Krishna. Não tem nada mais elevado que isso. Não existe. Se alguém quiser se fixar na perfeição da vida, ele deve se fixar em serviço devocional com isso em mente e fazendo isso. Adorando Krishna e glorificando Krishna. Esses dois caminhos na Kali Yuga, onde o homem não tem inteligência suficiente para entender um conhecimento tão profundo desse, esses dois trilhos, esses dois caminhos foram dados pelos acharyas, foram enfatizados pelos Goswamis de Vrindavana e foram estabelecidos por Srila Prabhupada. Estabelecidos por Srila Prabhupada. O que Srila Prabhupada falou? Eu estou dando para vocês um processo que consiste de dois trilhos. Dois trilhos. Primeiro, para poder se ganhar força, para poder se fixar, a adoração. Pancharatmika Vidhi. E o segundo, Bhagavata Vidhi. Na verdade, Bhagavata Vidhi é até mais importante, a pregação. Mas também para alguém fazer uma pregação lúcida, ele tem que estar muito fixo em Pancharatmika Vidhi, na adoração a Krishna. Isso que nós devemos entender. Isso que nós devemos fazer. Esse é o legado dos acharyas. Esse é o legado de Srila Prabhupada para todos nós. E esse verso que Srila Prabhupada cita aqui, do Vamana Purana, falado por Srila Madhvacharya, ele repete tudo isso. Ele repete tudo isso. Em última instância é que, sim, Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna é a única verdade que existe. Vasudeva é tudo. Tudo. Não existe nada fora de Vasudeva. Não existe nada. Logo, não existe meta nenhuma que não seja adorar Vasudeva e glorificar Vasudeva. Glorificar é pregar. Adorar é o sistema de Pancharatmika que todos nós conhecemos, que Srila Prabhupada nos deixou, como fizemos agora. Como fizemos agora no domingo passado, esse festival maravilhoso de Ratha Yatra, em plena Avenida Paulista. Olha a bênção de Srila Prabhupada, a volta das deidades passeando na Avenida Paulista, no local original onde esse Jagannatha, Baladeva e Srimati Subhadra, esse trio transcendental, se manifestou. Então essa é a adoração. Está sendo mostrado para todo mundo. E eu estou me lembrando de um detalhe importantíssimo. Importantíssimo. Porque adoramos a deidade original manifestada no Brasil, aqui em Suzano, que se manifestou em São Paulo e ela reside aqui e é adorada aqui. Então isso é Bhagavata, isso é Pancharatmika Vidhi. Todo mundo elogiou. Os pujaris. Que incrível. E é verdade. Como as deidades estão sendo mantidas de maneira num padrão bem elevado, como se esforçam para manter, todos que estão envolvidos, desde a Thakura, o Krishnadama, a Sita, a Aryamani, todos que estão envolvidos com a adoração a Senhor Jagannatha aqui, realmente estão de parabéns. Esse é o Pancharatmika Vidhi. Essa é a perfeição da vida. Adorar Krishna adequadamente e, se possível, cada vez num padrão melhor ainda de refinamento, de sutileza. Krishna bem adorado. Isso dá força para nós podermos pregar. Esse é o trilho da adoração. Está sendo feito, está sendo seguido, está sendo aprimorado.
E vivemos querendo envolver mais pessoas nisso. E foi muito incrível ver toda a nossa congregação, todos os nossos irmãos espirituais envolvidos, todos que servem Srila Prabhupada, para que fizéssemos um festival de Ratha Yatra à altura do Senhor do Universo, do Senhor Jagannatha. É incrível, tudo bem, incrível, beleza, maravilha, é isso mesmo. Isso mesmo. Agora, eu tenho uma questão muito particular para falar aqui. Eu pessoalmente, me emocionei nesse Ratha Yatra. Me emocionei muito. Tive até que disfarçar. Porque eu fiquei muito impressionado, mas muito impressionado mesmo, com a quantidade de devotos, de pessoas de todas as partes, do Sul, do Rio de Janeiro, que chegavam, eu nem sabia quem era. Nem sabia quem era. Honestamente, estou falando aqui de coração, me chamando de professor. Eu, como professor, eu? Sim, porque eu ouço constantemente suas pregações, suas palestras, o Bhagavatam, e para nós isso aí tem sido uma salvação. Deve ter gente que fala assim, teve um que falou assim, Prabhu, o Senhor salvou a minha vida. Isso é um regozijo, não é de falso ego não, gente. É um regozijo de saber que valeu a pena dedicar a vida à pregação em nome de Srila Prabhupada e dar Srila Prabhupada para todo mundo, porque quem está salvando todo mundo não sou eu, só repito o que Prabhupada fala. Mas é Bhagavata Vidya, pregação. A pregação. Hugo, agora eles seguem, eles me falaram, eles ouvem sempre, mais até do que os nossos congregados, que sabe como é, né? Santo de casa não faz milagre. Mais do que os nossos devotos mesmo, chegados do programa, que sequer dão muita atenção para o Bhagavatam todo dia. Mas, por exemplo, o Hugo chegou assim, se aproximou de mim, nem sabia quem era, me chamando de professor. Com a família envolvida, a família ouve. O Eliseu lá em Florianópolis, meus filhos te ouvem, as crianças adoram ouvir o Bhagavatam. Eu não vou lembrar todos, mas Bruno, Felipe, Soraya, todo mundo que falou comigo lá, Gabi, eu fico muito, mas muito agradecido e impressionado como tanta gente de tão longe dá tanto valor, e os nossos devotos aqui que são do nosso programa estão ficando meio sarrádia, só mais numa de Pancharatika Vidya. Ai, as deidades, é sim, as deidades são para ser adoradas, são para ser realmente adoradas no padrão, e tem que ser todo mundo envolvido com essa adoração, mas nós temos que ouvir pregação e pregar da mesma maneira. Pancharatika Vidya é importantíssimo para dar força, Bhagavata Vidya é mais importante porque é quem dá a chance de alguém adorar Krishna. Então, que isso fique muito, mas muito entendido mesmo, que qualquer um pode satisfazer Narada Muni, pode satisfazer Srila Prabhupada, pode satisfazer Krishna, tendo adoração honesta, constante, sincera e pregação honesta, constante, sincera. Todos devem se envolver nisso. E eu falava com as pessoas, teve gente que me surpreendeu, porque eu achava que era coisa aqui agora das lives, que a gente faz, todas as palestras aqui são lives. Mas não, Prabhu, é desde lá de trás, da época da Rádio Hare Krishna que eu acompanho o Senhor. Então, isso é muito incrível, gente. Isso é muito incrível. Eu não estou falando isso com falso ego, não, porque eu não sei nada, tudo que eu falo é só repetir o que Prabhupada falou. Eu estou falando isso com a consciência tranquila de saber que realmente estou, na medida do possível, me esforçando para cumprir com o meu dever e fazer
o desejo do Senhor Chaitanya de Aride Katari Kai Krishna Upadesha Amaragya Guru Hana Taridesha. Essa foi a ordem do Senhor Chaitanya. É dever de todo devoto conhecer o Bhagavatam, conhecer o Bhagavad Gita e pregar o Bhagavatam, a mensagem do Bhagavatam, a mensagem do Bhagavad Gita, para me ajudar a salvar todas as almas condicionadas nessa era. Foi o que o Senhor Chaitanya falou. Foi o que o Senhor Chaitanya falou. Então é só isso. É só isso. É assim que a gente vê que valeu a pena dedicar a vida inteira a esse movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya através da ISKCON de Srila Prabhupada. Valeu a pena. Nós não temos nada a reclamar. Muito pelo contrário, nós só temos a agradecer. E gostaríamos muito, muito mesmo que todos os devotos entendessem a importância de Pancharatika Vidya e Bhagavata Vidya. Entendessem a importância de se ter uma vida espiritual verdadeira, adorando Krishna e pregando as glórias de Krishna. Gostaria muito que os devotos da nossa congregação, principalmente, que estão todos envolvidos, passassem a ouvir mais o Bhagavatam, passassem a ouvir mais o Bhagavad Gita, passassem a estudar mais o Bhagavatam, passassem a estudar mais o Bhagavad Gita e fizessem o mesmo, e valorizassem a pregação. Porque a adoração é importante, é um dos trilhos, mas Srila Prabhupada ainda falou, muito mais importante ainda do que a adoração é a pregação. Entendamos isso pelo amor de Krishna. Alguma dúvida, alguma pergunta? Parama, está aí assistindo, muito obrigado. Shiraja, como sempre, fiel seguidor, muito obrigado, como sempre. Padmanabha, quem mais? Muito obrigado a todos. E vamos entender, dá para executar a vida espiritual perfeita sim nessa era. Só cantar Hare Krishna honesta e seriamente, é só adorar Krishna honesta e seriamente e não guardar tudo que absorver, tudo que entender, que aprender, passar para frente, ajudar a todos, para que todos possam ser beneficiados pelo movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya na forma da ISKCON de Srila Prabhupada. Muito obrigado a todos, todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.